Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da frase do Milei que deu curto-circuito do pessoal da Folha de São Paulo. Como assim? Ele está elogiando o sonegador. Não, tem que pagar imposto. Sonegar é errado. Sonegar tira dinheiro da sociedade. Caraca, esse pessoal socialista não consegue entender. Não, sonegar é o correto. Todo mundo tem a obrigação moral de sonegar imposto. Assim como as pessoas têm a obrigação moral de não pagar a taxa do PCC ou do Comando Vermelho que é extraída coercitivamente. Não se deve pagar isso. Eu não estou dizendo que você não tenha que pagar. Eu mesmo pago imposto de vez em quando. Por quê? Porque, meu amigo, é isso, o cara vai aparecer aqui na minha porta com uma arma que vai me prender, né? É a mesma coisa, se eu morasse numa área dominada pelo PCC e o cara vier com uma arma na minha cabeça mandando dar dinheiro, eu dou, pô, vou fazer o quê? Sou um bundão mesmo. Mas a obrigação moral, o dever moral das pessoas é sonegar. Dar dinheiro para o PCC, para o Comando Vermelho, para o governo é errado. Não se deve fazer isso. Quem paga imposto e se orgulha de pagar imposto é um otário, está prejudicando a sociedade. Você está dando dinheiro para criminosos. Eu até entendo, você se vê na posição que você é obrigado a pagar imposto, senão vão te prender, vão te fazer alguma coisa. Eu até consigo entender. Mas ficar orgulhoso de pagar imposto vai para... Essa notícia foi sugerida por taxista que dormiu e pediu o golpe, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para você, cara. Muita gente questiona no meio do libertário, né? Nós libertários, tem muita gente que é libertária e é contra libertários entrarem para a política, porque um libertário entrando para a política, ele meio que se corrompe, é natural, né? O poder tem todo um jogo de poder. O Milei teve que assinar um monte de lei sócia lá, porque não tem jeito, né? Aquela situação, você está no meio, está governando um país, tem um monte de coisa que você não consegue chegar lá e dar um chute e derrubar tudo. Você tem que ir com calma, tem que fazer ali alguma negociação, né? Ou seja, é uma coisa complicada, né? E corre o risco do sistema te engolir, né? Isso acontece, um monte de gente, o sistema engole, meu amigo. Tu entra no sistema. E, de novo, o sistema te engole não é assim, te forçando, ele te engole te convencendo, meu amigo. O sistema é foda, meu amigo. Esse negócio de você ser bajulado. Ai, deputado, fulano de tal, vem cá, olha aqui, olha um prêmio pra você, você é muito bom. Parabéns, deputado, pela sua coisa. Deixa eu abrir a porta do carro pra você, deputado. Esse tipo de coisa, você acha que você não ficaria tentado por esse tipo de coisa? Você acha que você não se importaria com isso? Mas você está errado. Todos nós somos seres humanos. Todo mundo é sujeito a isso. Você começa a entrar na máquina lá, é tanto favorzinho que você ganha, tanto elogio, tanta gente chamando de coisa bacana. Não, vamos fazer um acordo aqui, olha só. Eu sei que é um projeto meio sócia, mas vai beneficiar os agricultores de Pindamonhangaba do Norte, sei lá o quê. Vamos fazer esse acordo sócia aqui, deputado. Você é tão bom, deputado. Depois eu vou te dar um trator, deputado. E no final das contas você acaba entrando nesse sistema, meu amigo, e depois é assumido pelo sistema e já era. O sistema é foda, meu amigo, e não convence só com ameaça, não, te convence também com docinho, com o presentinho, com elogio, com o gesto gentil. Enfim, muita gente no meio libertário acha que libertário não deve se meter em política. Eu já falei para vocês, eu pessoalmente não vou entrar. Mas eu sou super a favor de libertários entrarem para a política, eu acho que é muito importante, entre outras coisas, por causa disso. Olha só o bem que o Milei está fazendo ao mundo, olha o quanto que ele está ensinando, o quanto que mentes socialistas entraram em parafuso com essa frase que ele falou aqui. O pessoal tá... Como assim? Não pode! Ele está falando a favor do sonegador, não pode! O governo tem que viver, como é que vai alimentar aquele monte de sindicalista que o Lula botou no governo? Tem que arrecadar dinheiro. Não tem. O governo é uma entidade violenta, um grupo violento, tal como o PCC, Comando Vermelho, é a mesma coisa, é igualzinho. Até a forma como eles agem é muito parecida, né? Aí tá aqui, ó, com um discurso que vai contra os interesses do próprio governo, o presidente Javier Milei causou polêmica ao elogiar sonegadores e criticar contribuintes. Isso é outra coisa que o pessoal não entende, cara. Quando eu falo que, não, quem paga imposto, você é um otário. O próprio Milei falou isso aqui, ó. Esse pessoal que paga imposto não tiveram a capacidade de fugir do sistema, são meio burros. São meio otários, não tiveram a capacidade de fugir do sistema. Não, é pior do que isso, são pessoas com desvio mental. Se você paga imposto, você tem um desvio mental. Você não deve pagar imposto.
De novo, a ressalva que eu faço sempre. Eu entendo a pessoa que se vê obrigada a pagar imposto sobre a ameaça de uma arma. A pessoa aponta uma arma para sua cabeça, ameaça te sequestrar, te colocar numa cela, ameaça tirar outras coisas suas, ameaça um monte de coisa. Aí eu até entendo que você vai lá, eu faria isso. Se alguém chegar na rua e apontar uma arma para mim, passa a sua carteira, eu passo a minha carteira. Não sou bundão, não faço nada mesmo. Né? Perdi, né? Mas é o certo fazer isso? Não, não é o certo. O certo é você não dar dinheiro para bandido, não dar dinheiro para o governo. O governo é uma organização criminosa, como outra qualquer, né? E aí que é lindo isso, cara, porque você vê o pessoal, caramba, como assim? Como ele disse que é bom sonegar, que quem paga imposto é otário, que chamou o termo contribuinte de ofensivo, mas é lógico que é, caramba. Quem que é contribuinte? Contribuinte o caralho. Você é o ameaçado, é o achacado. O nome correto devia ser achacado. Lá na página da Polícia da Receita Federal tinha lá, né, contribuição do achacado, né? Quanto é que o achacado tem que pagar? Não? Substitui contribuinte por achacado, deveria ser o certo nesse troço, porque é isso que acontece, né? Você paga imposto por quê? Porque é certo fazer isso, porque você acredita no Brasil, porque você acredita no governo. Não! O governo é uma entidade mafiosa. Não tem nada de que salve no governo brasileiro. Você paga para não ir para cadeia, né? E tudo bem, eu até entendo a pessoa que paga. Da mesma forma que eu entendo a pessoa que tem um comércio ali na Rocinha e tem que pagar dinheiro para o traficante lá no lugar, lá, coisa e tal. Eu entendo, né? É errado dar dinheiro pro traficante? É errado, mas, porra, se você não fizer isso, o cara vai te matar, né? Então, porra, meio que dá o dinheiro, paciência. É a mesma situação com o governo, pagar imposto desse jeito eu até entendo. Agora, tem um pessoal, cara, que eu fico pensando, bicho, tem gente que tem orgulho de pagar imposto, cara, que fala, não, porque eu gostaria de pagar muito imposto, que não, eu sonho com um dia que eu terei que pagar muito imposto pro governo. Eu sei que o cara tá falando isso no sentido de dizer que se você ganha muito bem, você paga muito imposto. Então, né, o sentido do cara é dizer que eu sonho com um dia que eu vou ganhar muito dinheiro e vou ter que pagar muito imposto, mas não fala desse jeito. Fala abertamente, eu sonho com um dia que eu vou ganhar muito dinheiro e ponto final. Foda-se o governo, imposto é roubo, mais do que roubo, é uma coisa ruim, você está dando dinheiro para uma máfia que vai usar esse seu dinheiro para extorquir outras pessoas, para fazer crueldade contra outras pessoas. O governo não faz nada de positivo, o governo não ajuda ninguém, o governo é o grande concentrador de renda, ele inventa um monte de coisa, não porque a gente está fazendo aqui a organização social brasileira, a gente está ajudando os pobres, estamos tirando do rico e dando para o pobre. Porcaria nenhuma. Olha o negócio da isenção da conta de luz para quem consome menos de 80 watts por mês, né? O governo falou que vai aumentar a conta de luz da maior parte dos brasileiros, mas uma parte vai ter isenção, vai pagar menos conta de luz, né? E o problema que eles esqueceram de avisar é que a pessoa que ele vai aumentar a conta de luz é o pessoal pobre também. Se você tiver uma geladeira e uma televisão, acabou, você já consumindo acima do teto, você já não vai ter isenção, você já está na turma do pessoal que vai pagar mais caro. Se tiver qualquer coisinha a mais na sua casa, você já não consegue mais isenção. Ou seja, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Não está tirando do rico e dando para o pobre, está tirando do pobre e dando para o pobre também. Ou seja, o pobre que faz gato. Está tirando do pobre honesto e dando para o pobre que faz gato. Porque a verdade é que só você fazendo gato para você pagar menos de 80 kWh por mês, né? Então, e no final das contas, é isso daí. Mais do que isso, o governo, quando ele concentra renda, quando ele arrecada imposto de toda a sociedade, ele diz que depois redistribui. Mas isso é mentira, porque evidentemente que o dinheiro o grosso vai para o pessoal que está no próprio governo e para os amigos do governo. Então o governo é o grande concentrador de renda no Brasil. O grande concentrador de renda é o governo. O pessoal gosta de criticar o capitalismo, porque o capitalismo não sei o que lá. É verdade, o capitalismo não tem nenhuma proteção contra o acúmulo de renda. Pessoas que são bons negociantes, que fazem um bom produto, que prestam um bom serviço, tendem a ficar muito ricos no capitalismo. Mas o muito pior é no governo, no socialismo, porque no governo quem fica rico é o político, é o idiota lá, o corrupto que não faz porcaria nenhuma, só faz acordo, não produz nada, e ele é que fica rico, às custas de todo mundo, né? Então esquece essa história de que o governo resolve algum problema. Governo não resolve problema nenhum. Tem que sonegar mesmo. Sonegar é dever moral de todas as pessoas. Aqui, ó. Quando sugeriu que aqueles que pagam impostos não tiveram capacidade de fugir do sistema e afirmou que o governo não tem intenção de recompensá-los por isso. Esse otário, cambada de otário que fica dando dinheiro pro governo. Talvez eles não tenham talento ou coragem para sair do sistema. O pessoal sócia, tanto sócios de direita quanto sócios de esquerda, o pessoal fica desesperado. Como assim que não é para
pagar imposto, não sei o que. É lógico que não é para pagar imposto, porra. Olha a beleza de ter um libertário presidente da República. Você acha que alguém falando aqui no Brasil, um de nós libertários falando a mesma coisa aqui no Brasil, ia ser manchete na Folha de São Paulo? Mas nunca quer ser isso, né? Mas a Folha de São Paulo tá criticando o Milei, tá dizendo que não, que ele tá errado, que não sei o que lá. É lógico que a Folha de São Paulo vai criticar, mas um monte de gente vai ler e vai entender isso daqui. E talvez algumas pessoas vejam o meu vídeo também e vão entender essa história. Faz parte, é isso aí mesmo. Libertário é contra o Estado. Você pode até ser eleito para o Estado, mas a ideia é diminuir o tamanho do Estado. E isso seria excelente para o Brasil, tá? Se tivesse um candidato libertário para as eleições, aí seria ótimo. Bolsonaro é o que mais se aproxima disso. O Bolsonaro, em 2018 até 2022, ele diminuiu o tamanho do Estado, o que é melhor do que 99% dos presidentes que a gente teve aqui no Brasil. Só não é melhor que o Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse, o melhor presidente possível. Agora, aqui ó, sinto muito por aquele que não pôde escapar, mas o outro, em relação ao sonegador, não fez nada de errado. É uma declaração de inveja, é isso daí. O pessoal que fala assim, não, porque eu pago meus impostos direitinho. Você fica sonegando, você prejudica quem paga imposto. Caramba, todo mundo tem que sonegar, cara. Você que é um otário de ficar pagando imposto aqui. É uma declaração de inveja. Aquele que conseguiu escapar, ótimo. Não posso puni-lo porque ele conseguiu fugir do ladrão. O Estado, disse o presidente. Cara, que lindo isso, cara, que lindo. Pô, que coisa maravilhosa. Aqui, ó, o Milei defendia um projeto do governo que irá permitir a entrada no sistema bancário dos dólares que argentinos têm no colchão, sem declarar. E afirmou que não se importa com a origem desses fundos, porque, lógico, o Sosa já estava olhando para isso, querendo dinheiro dos caras. Não, tem que tirar dinheiro, né? Roubar esse pessoal. Ele falou, não, porra nenhuma, deixa o pessoal declarar e pronto, né? Enfim, lindo de morrer esse tipo de coisa, é por isso que eu falo, tem que ter mais libertário na política. Você que é libertário, o que eu puder fazer para te ajudar, para você entrar na política, eu não vou porque eu já tô velho, cara, eu não tenho estômago para isso. O pessoal jovem aí que tá com força no coração aí, que tá com... Porra, dou o maior apoio para entrar na política, precisamos de libertários na política, nem que seja para falar esse tipo de coisa que o Milei tá falando aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.